com muita força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Minalinda, saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Boa tarde, Porto Velho, boa tarde, Rondônia, boa tarde, Brasil, boa tarde, onde você nos assistir através da rede mundial de computadores, a nossa internet. Eu sou Marcelo Regis, estamos hoje em Porto Velho, Rondônia, são 15 horas. Como fazemos todas as quartas-feiras, das 15 às 16 horas, a gente recebe convidados especiais, pessoas que têm suas histórias que vão seguramente colaborar muito com a sua perspectiva de vida também, porque são exemplos que nos levam, seguramente, a nos inspirar também. A gente entrevista aqui profissionais liberais, advogados, médicos, empresários, artistas, e hoje o nosso convidado, que está aqui ao meu lado, com muita honra e muita alegria, é o professor Abelardo Taone de Castro. Ele que é também comendador pela Câmara Brasileira de Cultura e Artes. Ele também é formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele é especialista numa matéria que você, engenheiro ou acadêmico de engenharia, hoje vai conhecer. Se não conhece, é bom que conheça, porque aqui vai ser, não é só uma entrevista, vai ser uma consultoria também acadêmica, porque o professor Abelardo, que é professor universitário também, ele tem uma experiência que vai além de Porto Velho, além de Rondônia, para outros estados, e quem sabe até, futuramente, até fora do país também. Mas, enfim, se você nos assiste pela internet agora, por favor, deixe aqui embaixo os 5 Cs. Curta, comente, compartilhe, copie, cole. E retransmita para pessoas que se interessam pela arte de aprender, que é a arte de ensinar também, através da engenharia civil. Abelardo Taone de Castro, muito obrigado. Eu fico muito honrado, eu quero já começar entregando para você essa nossa caneca aqui, que todo nosso convidado recebe essa caneca, onde celebra os 12 anos do News Rondônia e os 25 anos do programa Em Foco, com a sua imagem aqui, bonitão aqui. E para isso tem aqui Mago Mineral Minalinda, que eu vou também tomar a nossa aqui, porque a gente vai conversar durante 1 hora aqui com Abelardo Taone de Castro, tomando o melhor pH que temos em Rondônia, que é a nossa Minalinda, para os quais o diretor, o nosso Clemildo Pi, ele que nos brinda com essa água aqui, nós mandamos também a nossa saudação, o nosso carinho a ele. Vamos lá, tomar essa água maravilhosa. Agora sim, agora a gente vai conversar com Abelardo Castro. Bom, Abelardo, você tem uma história muito bonita. Tenha bondade, por favor. É um grande prazer poder estar aqui, Marcelo, e te agradeço aí essa oportunidade de poder falar um pouco
da engenharia, falar um pouco também da minha vida profissional. A gente que é daqui de Rondônia, né? É muito interessante quando você vê pessoas antigas que nasceram aqui, que têm família aqui, que ocupam hoje um espaço na sociedade e prestam algum tipo de serviço que traz conhecimento, né? Eu lembro quando eu era criança, aqui em Porto Velho, o pessoal tinha um costume de dizer que o cara era bom quando ele era de fora. A minha avó falava, não, chegou um médico, o médico é muito bom, ele veio de São Paulo. Né? Aquele advogado é muito bom, ele é lá do Paraná. Por quê? Porque Rondônia não tinha faculdade, quem é que estudava aqui? Aqui faculdade tinha, né? Então como é que o cara ia ser um bom médico formado em Rondônia? Não tinha. E hoje é muito bom que a gente já tem grandes profissionais formados aqui na nossa cidade. Abelardo, vamos começar, como eu faço sempre com nossos convidados, a gente faz uma linha do tempo, né? Desde o comecinho da vida até as perspectivas para o futuro da pessoa. Vamos falar um pouquinho da sua família. Townes de Castro é uma família muito conhecida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí. Vamos começar do seu avô para cá? Na verdade é o seguinte, a minha família, ela tem uma história, assim, desde o início de Rondônia, né? Quando não era nem Rondônia. O meu sobrenome, Townes, o pessoal fala... É estrangeiro, esse nome? É inglês, não veio esse sobrenome. O meu tataravô era inglês e veio para Rondônia na construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, há muitos anos atrás. Você tem o DNA, então, da história de Rondônia. E aí ele veio para cá, ele era... Eu não sei bem porque a história vai passando, mas os meus antepassados falam que ele era engenheiro inglês e veio para cá na época da construção da estrada de ferro. E aí trabalhou aqui na estrada de ferro, mas aqui morria todo mundo de malária, era uma coisa... Ele não quis ficar aqui e foi embora para o Nordeste. Foi construir lá no Nordeste. Nessa dele ir lá para o Nordeste, ele conheceu uma brasileira, casou e teve filhos, que já foi o meu bisavô. Aí o meu bisavô, apesar de ter nascido lá no Nordeste, depois veio parar aqui em Rondônia novamente na época da borracha. Veio para cá ser seringalista, ganhou dinheiro e antigamente o pessoal ganhava dinheiro aqui e morava no Amazonas ou no Pará, né? Os grandes seringalistas, eles não moravam aqui. Eles tinham terras aqui. Eles tinham as terras aqui e tudo, mas eles moravam no Pará ou no Amazonas. É o caso do meu bisavô. E aí ele foi morar no Pará. Tinha família no Pará, tudo. Nasceu meu avô. Já rondoniense, já daqui, perdão. Não, lá no Pará. Morou lá no Pará, porque o meu bisavô ele vinha para cá cuidar do seringal, mas voltava para o Pará. Aí veio a Segunda Guerra Mundial e você tinha que escolher. Ou você virava soldado da borracha, ou ia para a guerra. O meu bisavô, como já tinha terras aqui... soldado, mas da borracha. Da guerra, né? Vai para Rondônia. Aí mandou meu bisavô para Rondônia, meu avô já para Rondônia, mandou meu avô para Rondônia para ser soldado da borracha. Como chamavam eles? Como é que era o nome deles? O meu bisavô era Persiliano Townes. E o seu avô? O tataravô era o Joseph Townes. Olha aí, rapaz. O meu avô é Abelardo também. O Abelardo vem desde o avô. Aí passou para o seu pai. Meu pai e eu. Mas você não é Abelardo filho? Não, o filho já era o meu pai. Era o seu pai. Eu sou o neto. Sou o Abelardo Neto, né? E o meu pai é Abelardo Filho. E ainda tem o meu irmão que é Abelardo Júnior. Olha aí. O meu pai dizia que era a casa dos Abelardos. Olha aí. Quem sabe se o seu herdeiro também não vai ser Abelardo, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Abelardo, muito bem. Então você nasceu quando? Eu nasci em 72. Que dia? Dia 12 de abril. 12/4 de 72. Aqui em Porto Velho mesmo. O que aconteceu foi o seguinte. Nessa do meu avô vir para cá como seringalista, meu pai também já veio para cá criança, já tinha nascido, mas veio para cá criança. Aí daí a família não foi mais embora, ficou aqui, né? Mas o meu pai, você sabe que era político, vereador, daquela época da ditadura militar, que meu pai metia o pau na... Seu pai era da oposição, MDB, era daqueles caras que falavam mal do governo e metia o pau no governo. E aí, quando a minha mãe ficou grávida, ele ficou com medo de que eu nascesse aqui em Porto Velho, porque só tinha ali a maternidade municipal. É a história que ele me conta, né? Ele ficou com medo e me mandou para Manaus. Porque lá em Manaus, a minha mãe tinha uma irmã que era médica, que morava em Manaus,
E olha aí. tinha toda uma estrutura lá melhor do que Porto Velho naquela época. Né? Então, minha mãe foi para Manaus, eu nasci e já vim embora novamente. Né? Você só foi para nascer Só mesmo? fui nascer e voltei. Interessante, viu? Deixa eu fazer um parêntese aqui agora, porque é uma coisa muito particular entre eu e o Abelardo agora, porque a minha mãe, Maria Tila, que faleceu já, ela tinha uma aproximação muito querida. Aliás, ela faleceu como servidora pública federal, ela deve esse cargo, porque naquela época não havia concurso público, né? E como ela foi praticamente criada junto com o seu pai, ela chamava o seu pai de Mano Bezó, que era Belardo, que era assim, ela chamava para ele. E meu pai faleceu e ela nunca tinha trabalhado, né? Então ela foi pedir ajuda para o irmão dela, que era vereador, que era o seu pai na época, era vereador. E ele, como não tinha concurso, eram indicações, né? Todo mundo procurava alguém para ocupar cargo, porque o território ia se tornar depois Estado. Então ela conseguiu um emprego através da amizade dele com a Marise Castiel, e ela ficou muito amiga da Marise Castiel, foi trabalhar. Enfim, eu estou fazendo esse parêntese porque eu tenho por vocês um carinho muito especial e uma gratidão muito grande, porque o seu pai, quando ele foi secretário de Estado da Cultura e Turismo, da C7, né? Eu era criança e eu pedi, minha mãe sabia que eu gostava de fotografia, eu fiz um curso uma vez de fotografia por correspondência, e eu pedi. Ela falou, por que você não pede? Eu fiz uma carta ao secretário, nem sabia a ligação assim de quase irmandade, né? Cara, e ele me convidou lá, e eu fui na secretaria da C7, era ali na Pinheiro Machado, com a Farquhar, onde hoje era a Junta Comercial ali, era a C7 ali. Ah, sim. Aí ele me doou uma câmera do departamento de imprensa deles, que era uma câmera, não era profissional, uma câmera dessas de amadora. E ele me doou aquela câmera usada e eu comecei a fotografar e depois passei a ser colunista social, anos depois, enfim. Então eu queria fazer esse parênteses, esse registro e essa gratidão à família Towns de Castro. Mas voltando ao seu pai. Legal. O seu pai, então, ele foi vereador, né, aqui em Porto Velho, da década de 70. O meu pai, ele tem uma história bem interessante, porque eu até teve aquela série Médio Maria, né, que eu assisti. Aquilo mostrava muito como era os seringalistas na época, né? Os seringalistas, eles ganhavam dinheiro, mas eles moravam nas grandes cidades, moravam na Europa. Eu lembro que eu vi lá, o cara andava de terno, mas o terno dele era lavado fora, porque não podia nem lavar aqui na região, porque a água não era adequada, né? E aí, o que acontece? Meu avô, soldado da borracha, veio para cá, começou a trabalhar como seringalista, e depois veio para Porto Velho. Na verdade, não era nem Porto Velho, era território do Guaporé naquela época. E ele ficava em Rondônia ou no Amazonas? Era aqui no Candeias. Aqui, né? Na verdade, era no Rio Madeira, aqui, logo próximo de onde foi construída a usina, né? Uhum. E com isso, aconteceu um fato que foi o seguinte: o meu pai tinha um irmão pequeno, e esse meu irmão teve uma infecção muito grande lá no Seringal, e teve que vir para a cidade. Na época, para você sair lá do Seringal para a cidade, era muito difícil. Quando o rio secava, você não tinha acesso de barco. E aí ele teve que vir numa canoa. E veio só o meu avô e esse meu tio na canoa. Ele pequeno, 2, 3 anos de idade. E durante o trajeto entre o Seringal e a Estrada de Ferro Madeira Moré, que ele tinha que chegar até a Estrada de Ferro e pegar o trem para vir para Porto Velho. Ele faleceu. E aí meu avô trouxe para Porto Velho, fez o enterro, e a minha avó ficou lá no Seringal sem saber notícias, né? Não tinha celular, não tinha nada, não tinha como mandar notícia. Quando ela veio para Porto Velho para saber da história, que descobriu que o filho tinha falecido, ela não quis mais voltar para o Seringal. Falou que para o Seringal ela não voltava mais. E aí meu avô acabou ficando aqui na cidade e começou a mexer com comércio aqui na cidade. Nessa de comércio, o governo construiu o Porto Velho Hotel, onde hoje é a Unir
ali no centro da cidade. Ali era o único hotel que tinha em Porto Velho. E o hotel, ele, apesar de ser do governo, o governo ele dava para alguém administrar. Era o Porto Velho Hotel? Porto Velho Hotel. Que hoje é a sede da Uni? Isso, que hoje é a sede da Uni. E aí meu avô se tornou o arrendatário do Porto Velho Hotel. Ele que ficou como administrador do hotel. Nessa de administrador do hotel, abriu a BR-364, começaram a vir as empresas, tudo, veio para cá uma empresa aérea, que era a Paraense. Que seria uma empresa aérea regional, né? Que atendia o norte aqui, que parece. Atendia o norte, a Taba. Eu trabalhei na Taba também. Ela atendia o Pará, o Amazonas, né? Mato Grosso. E a Paraense veio para Porto Velho. Quando os diretores da Paraense vieram para Porto Velho e se hospedaram no hotel Porto Velho Hotel, que o meu avô era o administrador, eles queriam um gerente para cuidar da agência da Paraense aqui em Porto Velho. E aí pegaram logo o meu avô. Ele era quem tinha os contatos, né? Lá no hotel, e aí o meu avô passou a ser o agente da Paraense. Ele era o arrendatário do hotel e o agente da Paraense. Não tinha estrada. Ele, sendo o agente da Paraense, ele começou a trazer mercadoria para vender em Porto Velho. E aí montou o primeiro mercadinho de Porto Velho, o primeiro mini mercado, não pode se dizer que era um supermercado. Então, era um empresário muito forte. E tinha visão, né? Porque tinha uma visão empresarial grande. Porque ele não tinha essa facilidade de ter um supermercado, né? De repente, seu avô passa a ser administrador de um hotel importante, que era o único hotel, talvez. Era o único hotel da cidade. Que recebia governador até qualquer pessoa, e eu tinha que ficar lá, né? Se fosse fazer um evento, alguma coisa assim, hospedar alguém, né? E, de repente, ele também foi a segunda parte, que foi montar um mercado para cá. Pois é. E se tornou um empresário forte para aquela época, né? O que aconteceu com meu pai? Mandou meu pai estudar fora. Primeiro que aqui em Porto Velho sempre assim, né? Não tinha ensino médio, né? Aí mandou meu pai estudar em São Paulo. Meu pai foi estudar no Mackenzie, em São Paulo. Quando meu pai terminou o ensino médio em São Paulo, queria fazer faculdade de geologia e foi fazer geologia nos Estados Unidos. E meu pai? Aí o meu pai estudou geologia na Califórnia. Então ele falava inglês legal? Falava inglês fluente. Olha aí. E fez geologia na Califórnia, Santa Mônica. Só que aí vem aquela história, né? Pais nobres e filhos pobres. Né? O meu pai estudou muito, falava inglês fluente, estudou geologia na Califórnia e tal, mas não aprendeu a administrar as coisas do pai. Os bens que deixou. Os bens que o pai tinha, né? O mercado, a agência de viagem, tudo mais. O meu pai volta para Porto Velho de férias e o meu avô morre. Quando o meu avô faleceu, o meu pai não deu conta de tocar as coisas, porque ele não tinha o menor conhecimento empresarial. Ele tinha o segmento por política, né? Aí foi quando ele entrou na política. Meu avô morreu em 66 e em 72 meu pai foi candidato a vereador e foi eleito vereador. Em seguida foi reeleito, virou presidente da Câmara Municipal. Na época do Jerônimo Santana foi secretário da Cultura, né? Como você... C7, né? Da C7. E tocou essa veia política, né? Ele veio a falecer quando, Abelardo? Ele faleceu em 2017. Ah, ok. 2017. Eu já tive um pouco dessa herança política aí, né? Porque fui presidente do PMDB municipal, fui secretário de Estado de Obras. Uma vez queria... Agora, esse governo do Marcos... Do Confúcio Moura. Marcos não? Não, do Confúcio Moura. Do Confúcio Moura, né? Ok. Fui secretário de Obras na época do Confúcio Moura. Mas, de certa forma, eu sempre tive o lado empresarial. Eu estudei engenharia, eu sempre me dediquei muito à minha profissão. Não foi na Califórnia, mas estudei na PUC no Rio de Janeiro. Não fui para a Califórnia, mas estudei no Rio de Janeiro. Na época, a PUC era uma das melhores faculdades do Brasil de engenharia. Mas eu sempre quis voltar para Porto Velho. Mesmo quando eu fui para o Rio de Janeiro estudar, eu sempre pensei, não, eu vou me formar e volto para Rondônia, eu não quero morar aqui. Então, eu sempre me dediquei muito no que eu fazia, porque eu pensava assim, quanto mais conhecimento eu tiver, eu chegando em Porto Velho, vai ser bom, porque
tudo que você leva de novo para um lugar que precisa, você acaba sendo favorecido, né? Então, sempre tive muita vontade de voltar. Me formei, ainda trabalhei mais um tempo lá no Rio e voltei para Rondônia, que era onde eu sempre quis morar. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo ainda, Belardo Castro. Se você acaba de entrar em nossa live, eu sou Marcelo Regis, entrevisto hoje o professor e engenheiro civil Abelardo Taunes de Castro. Ele está fazendo aqui uma linha do tempo da sua vida e a gente está praticamente, vamos chegar daqui a pouco no meio da entrevista ainda. E ele fala um pouco da história do pai dele, Abelardo Castro, cuja fotografia está lá na Câmara Municipal, na Galeria dos Ex-Presidentes, ele como vereador-presidente daquela entidade. Bom, você tem quantos irmãos? Quem são eles? Vamos lá. Eu tenho... Nome da sua mãe, perdão. Minha mãe é Maria Lúcia. Minha mãe é daqui, rondoniense também. Meu avô, por parte de mãe, rondoniense, comerciante, Lucínio Pinheiro. Lucínio Pinheiro, o pai do Lucínio Pinheiro. Esse aí mesmo. Que está na Europa agora. Lucínio, um abraço. Vou mandar esse link para você. E já o meu avô, por parte de mãe, era um comerciante e também bem atuante no comércio, né? Um cara que tinha várias propriedades e tudo. Só que tinha muitos filhos também, né? Eu tenho 12 tios, não, são 10 com a minha avó e mais 4 por fora. Nossa. São 14, né? Rapaz, 14 tios, família grande, né? E o Abelardo, família grande. Não tem nenhum ainda, né, Belardo? Eu tenho uma filha. Uma filha? Ah, tá. Tenho uma. Então você está perdendo para eles. Estou perdendo para eles. Quem sabe se não veio aí? Vamos ver, sua namorada pega sua noiva, ver se... Desculpa, voltando então. Inclusive, eu trouxe esse livro aqui para ti. Opa! E esse livro, ele... Olha aí, pessoal. Ele fala de vários pioneiros daqui de Rondônia, né? Tem 35 anos de protagonismo e ativismo na Amazônia. É do Hércules Góes. Eu acho legal. E aí tem a história da família Taunes também, né? Tem a história de várias famílias daqui, a família Tourinho... Várias famílias fizeram, colaboraram com a Rondônia, né? Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou cortar aqui com a minha chave, porque eu tenho que abrir esse livro aqui, porque tem coisas aqui... Eu tinha visto esse livro, mas não ele na íntegra, né? Foi uma parte que você até tinha me anunciado. Está aqui, trilogia Amazon Rainforest, Amazônia, o sétimo continente, olha aí. Que legal, de autoria de Hércules Góes, o Patrimônio Verde da Humanidade. Olha aqui, tem até aqui o Papa Francisco abençoando o livro. Esse livro foi abençoado pelo Papa Francisco. Olha que legal, gente. O Hércules Góes sempre com office. Ele trouxe uma vez uma obra dele do jornal Ecoturismo e fez o presidente Bill Clinton e o FH tocarem no livro dele. Foi o Príncipe Charles também. Ele é muito legal. Sim, dentro desse livro aqui, onde que está a parte que fala da sua família, se você lembrar a localização aí. Porque o Hércules Góes fez uma coletânea, né? Esse livro aí tem mais de 250 páginas, já estamos na 233, deve ter umas 300 páginas, e ele fala um pouquinho da história dos desbravadores, né? E a família Taunes, como ele falou, o tetaravô dele veio da Inglaterra, e já teve aqui o seu filho, que é o bisavô dele, avô, tal, e o Abelardo Castro, que é o genitor, né, o pai do Abelardinho, vamos assim dizer. Não sei se te chamam assim. Chamo. Mas tá aqui, os Taunes. Joseph Taunes, engenheiro inglês, foi enviado ao Brasil no século XVIII para participar da construção da madeira mamoré, para escapar da malária e outras doenças epidêmicas, foi transferido para obras de infraestrutura no Nordeste. Ele foi ajudar lá no Nordeste também, onde conheceu a brasileira Ana Margarida de Castro, com quem teve 3 filhos, Persiliano Taunes, Guilherme Taunes e Braulio Taunes de Castro. Que legal, rapaz. Está aqui. E tem a fotografia do seu pai, a aqui, sua, né? E a sua mãe? Aí foi na minha formatura de engenharia, meu pai e minha mãe. Ah, legal. E aqui aí é o meu avô e a minha avó. Aqui, que legal, gente. Olha aqui. Isso aqui tudo falando dos Taunes, né? Rapaz, a história é grande, hein? Porque tá aqui, ó. Tem até a foto do avião da Paraense aqui. Ah, ok. Muito bacana.
Muito legal, obrigado. Eu vou até depois pegar um autógrafo para eu registrar que foi uma doação sua, ainda que a obra não seja sua. Não é ainda, né? Mas vai ter um dia uma obra sua, não é? Uma hora tem que Quem sair. sabe, né? Para engenharia, né? Com certeza. Porque o Abelardo, ele, como é tradição na família dele, ele também foi protagonista de trazer inovações para a construção civil. Eu já vou falar sobre isso, mas eu vou voltar agora ainda nos seus irmãos. Vamos lembrar lá. Seus irmãos... Eu tenho, com o meu pai e minha mãe, eu tenho um irmão, ele é advogado, promotor de justiça no estado do Acre. Ok. O nome dele é? Abelardo Júnior. Ah, sim, o Júnior, sim, ok. E aí, meu pai separou da minha mãe, casou novamente e teve mais 2 filhas. Que são? A Simone Townes, ela é médica, e a Áurea Townes, que ela é advogada e trabalha na Justiça Federal. Você, em Porto Velho, você estudou aonde? Quais os colégios? Porto Velho eu estudei no Laura Vicunha, quando era acho que até a 4ª série, Laura Vicunha, depois fui Dom Bosco. Salesiano, então. Terminei o ensino médio no Dom Bosco. E interessante é o seguinte, terminei o ensino médio no Colégio Dom Bosco e fiz faculdade católica, estudei na PUC. Né? Então você sempre tive uma formação salesiana católica desde a infância. Que bacana, eu também. Eu sou católico por natureza e pela minha fé também. Bom, e como é que foi? Como é que era o Abelardo com 15, 18 anos? Porque você era de uma família que todo mundo queria muito bem, gostava, era muito conhecido. Como é que era aqui em Porto Velho, você, os relacionamentos? Quem eram os seus amigos naquela época? Aqui em Porto Velho... Assim, as namoradas, olha aí. Não vamos falar sobre isso. Aqui em Porto Velho, a cidade pequena, né? Todo mundo se conhecia. E eu fico pensando como é que era a infância da gente naquela época, né? Não tinha internet. Não tinha celular, não tinha celular, não tinha TV a cabo, não tinha cinema, não tinha telefone praticamente. Não tinha shopping. Algumas pessoas tinham telefone. Telefone era quem tinha telefone era rico. Né? Porque custava o valor de um carro. O telefone custava o valor de um carro, né? O telefone. Então, eu não tinha nada para se fazer. Mas éramos felizes. E eu também, eu fico pensando, eu saí daqui com 16 anos, eu terminei o ensino médio, eu tinha 16 anos, e entrei na faculdade em seguida. Eu entrei na faculdade com 16 anos. E você imagina o seguinte, um garoto de 16 anos sai de Porto Velho, que não tem nada para fazer, vai morar no Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil. Praticamente já não era a capital do Brasil. Capital, mas tinha sido uma cidade maravilhosa. Tinha sido a capital do Brasil. E o cara não gosta do Rio de Janeiro. Não gostava de jeito nenhum. Você é amazônico da sua experiência. Eu não gostava de jeito nenhum do Rio de Janeiro. Eu ia porque tinha que estudar e porque lá em casa era o seguinte, ou é estudar ou estudar. Não tinha história de não estudar. Você era rígido com isso? Era muito rígido com isso. E era o seguinte, não podia fazer qualquer curso, não podia estudar em qualquer lugar, não. Tinha que fazer curso bom e estudar em colégio bom. Então, tanto que quando eu entrei na PUC, eu senti... É difícil entrar na PUC, né? Muito difícil. E quando eu consegui entrar, porque eu não entrei de primeira, eu primeiro passei no vestibular numa outra faculdade, no segundo ano que eu fui conseguir entrar na PUC. Eu senti uma diferença muito grande, assim, da questão da cobrança dos estudos. Você sai daqui do Colégio Dom Bosco e vai estudar uma faculdade difícil, né? Então eu senti um baque muito grande, assim, uma cobrança. Eu estudava feito um louco para conseguir acompanhar o curso. E aí, chegava na época das férias, eu ficava contando os dias para entrar de férias para voltar para Porto Velho, porque eu vinha passar férias em Porto Velho. Aí meus colegas diziam, mas rapaz, tu podendo passar as férias na praia, indo para Copacabana, o que tu vai fazer lá em Rondônia? Não tem nada lá para te fazer, mas não, eu queria vir passar as férias aqui. Aqui, né? Que legal. E você estudou na PUC quantos anos? O curso de engenharia civil? Engenharia são 5 anos, eu demorei 6, porque o curso era muito difícil. Você teve que compensar teve matérias que eu tive que trancar, porque eu não dava conta de acompanhar todas aquelas matérias no mesmo semestre, então fechava uma. E depois eu fiz o seguinte, quando eu terminei a faculdade, quando eu terminei a engenharia civil, tinham acabado de lançar o curso de engenharia ambiental. E para eu fazer a engenharia ambiental, eu aproveitava todas as matérias de civil e fazia só um complemento para fazer meio ambiente. Eu imaginava assim, eu quero voltar para Rondônia, faculdade de meio ambiente lá vai ser o top lá em Porto Velho. Né? Aí eu pedi reingresso na faculdade e fiz mais um ano para fazer a engenharia ambiental.
Já era engenheiro mesmo, É. então já... E aproveitei também para ficar mais um ano no Rio de Janeiro, trabalhando e me especializando na área da engenharia civil. Né? Abelardo, você então... Vamos lá, vamos dar aqui o pedigree profissional do Abelardo Castro. Você é engenheiro civil, você é professor, você é especialista no método da construção muito moderno. Vamos explicar para eles o que é o como é que chama? Concreto protendido. Concreto protendido. Você vai saber, você que é empresário, que já precisou dessa tecnologia, e você que também é acadêmico, nos assiste aqui muitos acadêmicos de várias profissões, inclusive engenharia, eu tenho certeza, vai saber um pouquinho sobre concreto protendido. Você foi o primeiro a trazer aqui para Rondônia essa técnica. Quando eu formei, terminei a engenharia civil, na verdade é o seguinte, a partir do 3º ano da faculdade, eu comecei a trabalhar na área de projetos de estruturas. Eu fui trabalhar numa empresa que ela vendia softwares da área de engenharia. E eu trabalhava nessa empresa, aprendi a usar os softwares, eu fazia suporte técnico nos softwares. Uhum. Então, tinha vários engenheiros que compravam os softwares e não conseguiam usar, porque o pessoal mais antigo tem mais dificuldade com informática. Uhum. E aí eles não conseguiam usar, e como eu dava o suporte, eles me chamavam para ir ensiná-los a usar o software. Uhum. Aí, uma vez eu fui trabalhar com um cara lá, o cara disse, rapaz, eu não tenho tempo para estar aprendendo isso não, vem trabalhar comigo e tu vai fazer meus projetos, e eu pego os projetos na rua e trago e tu faz. Já foi uma especialização sua, na prática. Aí eu comecei a fazer projeto estrutural, trabalhei também num escritório de cálculo que fazia prédios, e comecei a trabalhar nessa área de projeto estrutural, foi uma área que eu no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. Então, comecei a trabalhar nessa área e foi a área com que eu me identifiquei. Quando eu voltei para Rondônia, aqui nem prédio tinha, né? Tinha meia dúzia de prédios, não tinham prédios altos. Então, eu acabava fazendo projetos menores, projetos de casa, comércios de 2 pisos, mas comecei a fazer bastante projeto. E aí, como eu sempre gostei de estudar, e eu sempre procurei estar sempre à frente das tecnologias, eu comecei a participar de congressos, e um dia eu fui para Fortaleza e conheci um engenheiro lá chamado Joaquim Caracas. Esse Joaquim Caracas, ele tinha trazido para o Brasil uma tecnologia que era o concreto protendido para edificações. O concreto protendido já existe há muito tempo, mas para obras de grande porte, as pontes, os viadutos, não era aplicado em obras de pequeno porte, casas, comércios, prédios. Uhum. E esse engenheiro lá de Fortaleza, ele trouxe isso para o Brasil e começou a fazer os edifícios protendidos lá em Fortaleza. E a coisa deu muito certo, ele começou a difundir isso para o Brasil todo. E aí eu fui lá com ele e falei para ele que eu queria trazer proteção para Rondônia. Ele falou, tá bom, vou fazer proteção, nós vamos fazer proteção em Rondônia. E aí eu fiquei trabalhando lá na empresa dele, para aprender os cálculos, para aprender a desenvolver os projetos e aprendendo também como é que se aplicava isso na execução de obras. Né? Uhum. E aí trouxe isso para Rondônia em 2004. Em 2004 a gente fez a primeira obra em concreto protendido. Onde foi? Foi ali da Igreja São Luís Gonzaga. Sim. Lá tem uma área onde eles fazem os eventos, que tem uma laje com 12 metros de vão, sem nenhuma coluna no meio, sem nenhum apoio. 12 metros livres. 12 metros de vão livre. Vamos explicar em linhas gerais, porque eu tenho certeza que tem pedreiro nos assistindo também aqui agora. Vamos explicar o que é o concreto protendido. O concreto protendido, consiste em você colocar cabos de aço dentro da estrutura de concreto e depois você vem com o equipamento hidráulico e você tensiona esse cabo de aço. Então, imagina como se eu estivesse esticando um elástico e esse elástico está criando uma força contrária às ações que estão atuando daquela peça de concreto. Uhum. Então, vamos dizer o seguinte, a gente consegue no concreto armado vencer vãos aí de 8 metros, 6 metros, normalmente 6 metros, 8 metros. Quando você passa disso, você começa a elevar muito o tamanho das peças. Acaba se tornando inviável. Quando você utiliza os cabos do concreto protendido, você consegue dobrar essas distâncias.
Então, em vez de você trabalhar vãos de 8, você passa a trabalhar vãos de 10, de 15, de 20. E aqui em Rondônia, hoje, nós temos uma obra que ninguém sabe, as pessoas nem dão valor, mas é uma das obras assim mais tecnológicas na área de concreto da região norte do Brasil, que é o CPA. O CPA. Você fez o CPA? O CPA, ele... Quer dizer, tem a tua marca lá tem na Tecnoserve, deixa eu deixar bem claro, Tecnoserve. Tem parte lá, né? Porque foi o seguinte, o CPA, ele era para ser em concreto armado, os vãos tinham 20 metros. Nossa Senhora. E o cara que fez o projeto... 20 metros e uma porção de andares para cima ainda, hein? Todos os pavimentos Senhora. com 20 metros. Todos os pavimentos com 20 metros. Que loucura. Mas aí o cara botou um pilar no meio. Estragou a brincadeira. Estragou a arquitetura e aí ficou 10 metros. Mas ainda assim é considerável. Mesmo assim ainda era algo bem considerável. E aí, na época, isso aí a gente deve ao governador Cassol, que era o Cassol na época. Uhum. O Cassol tinha acabado de visitar o edifício do governo de Minas Gerais. Ah, sim, esse novo, verdade. O novo... que tem o Palácio Tancredo Neves, que é uma das obras de engenharia mais... na verdade, é o recorde mundial de vão livre. É o maior vão livre suspenso do mundo. Quanto que tem? São 150 metros suspenso. Nossa Senhora. Então, é uma obra, assim... É muita audácia ainda e muita tecnologia. É um projeto ainda do Oscar Niemeyer. E muita tecnologia e caríssima também, né? Mas o Cassol foi lá, viu aquilo, aí chegou aqui com o pessoal da equipe dele e disse, mas vem cá, lá em Minas Gerais o cara fez um negócio com 150, vocês aqui não conseguem fazer com 20? Não, pode tirar esse pilar do meio que eu não quero o pilar do meio. Aí o secretário foi atrás, o engenheiro, não sei o quê, aí descobriram que você me procuraram. O professor é especialista. A gente já estava desenvolvendo o concreto protendido aqui em Rondônia, já tinha algumas coisas feitas. É claro que era uma obra de grande porte, eu recorri aos conhecimentos do meu professor lá de Fortaleza, o Caracas, e me ajudou, e aí nós projetamos a proteção no CPA. E hoje, depois que você assistir isso aqui, se for lá no CPA, você vai perceber que são 20 metros de vão livre em todos os pavimentos. Nossa, que maravilha. Isso é uma maravilha da engenharia brasileira, praticada através da Tecnoserve, do Abelardo e sua equipe, aqui em Rondônia. É muito bacana. A gente tem algumas imagens aí, eu vou tentar, porque nós temos 20 minutos para acabar, está acabando rápido esse negócio. Essa imagem aí, vamos comentar. Temos, é você ali com a freira? Ali é o pequenininho, ó. Ali é com a freira, é no Laura Vicunha. Ah, ok. A farda do Laura Vicunha ali. Mas é no Laura Vicunha? Eu acho que é lá no Laura Vicunha, sim, isso aí. Tudo bem, porque ali é grande também, né? Verdade. E ali é seu aniversário? Ali é aniversário, acho que de 1 ano ou 2 anos ali, deve ser. Ali tá o meu pai novo. De vermelho ali, minha no mãe, meio do centro. A família toda reunida ali. Que bacana. Vamos para a próxima foto. Essa foto, esse cara aí do meio, é um gênio da computação e da engenharia. O professor Sander, ele é um cara que desenvolveu um software. A gente calculava proteção com softwares americanos e ele desenvolveu um software brasileiro que calcula proteção. E o outro japonesinho é o Kikuchi, que é daqui de Rondônia, rondoniense. Ah, tá, da família Kikuchi. Engenheiro rondoniense, estudou na Fábio. É o Fábio Kikuchi. É o Fábio, né? Eu falei com ele. É um cara muito inteligente e hoje nem mora mais em Porto Velho. Foi embora para São Paulo. Exato. Está dando cursos aí, um cara... Que bacana. Próxima fotografia. Participando aí Feira do Cimento e Concreto. Concreto Show. Ah, você viaja sempre para se atualizar? Todo ano eu estou nos congressos, eu estou nas feiras, todo ano. Que maravilha. Vamos lá. Aí foi um simpósio de proteção internacional. Inclusive, nesse simpósio, eu tive a oportunidade de conhecer 2 grandes autoridades da engenharia, né? Nessa área. Você passa na outra foto, que eu acho que vai... Deixa eu ver se é na próxima foto que vai aparecer aí. Aí é com meus alunos lá da Faro. A gente numa visita técnica. Você já fez muitos engenheiros. Eu já tive mais de 1000 alunos. Nossa Senhora, muito legal. Vamos lá. Esse aí é o Bijan. O Bijan é a maior autoridade em proteção
dos Estados Unidos. Ele é da Califórnia, ele mora na Califórnia e ele tem uma empresa chamada Adapt. Ele escreveu um livro só sobre concreto protendido e é uma das maiores referências mundiais nessa área. É o Papa, nem todo mundo é esse cara. E no Brasil é o cara. E ele estava no Brasil nesse simpósio, eu tive a oportunidade de... Não deu para conversar muito porque ele não fala português e o meu inglês, né, é meio fraco, mas deu para trocar algumas ideias. Legal. E o engenheiro, quando ele conversa, ele não precisa nem ter a concordância da gramática, ele tem uma visão, eu acredito que em números, né? Vocês se entendem bastante. Vamos lá para a próxima. Deixa eu falar essa aí. Eu estava lá. Isso aí é o Glauter Júnior. Ele é presidente da Câmara Brasileira de Ciências e Artes. E ali atrás tem uma comendadora também, que faz parte também dessa importante organização lá de São Paulo, e veio a Porto Velho entregar essa comenda ao professor e ao engenheiro civil Abelardo Townes de Castro, como comendador por Rondônia dessa entidade lá de São Paulo. Né? Eu digo porque eu também recebi essa medalha, foi muito uma noite memorável. Olha, o presidente e você, a sua comenda lá, e as insígnias também. Que maravilha. Tem algum comentário dessa foto? Não, eu já comentamos. Vamos para a próxima aí. Quem é esse? Eu conheço. Olha, o cara, o coroa ali, é o Bruno Cantarini. É um dos caras que também autoridades da engenharia. Ele tem 95 anos, ainda dá palestra, ainda dá aula. Ele era o cara que fazia os projetos do Oscar Niemeyer. Ele viajava lá na arquitetura e ele que fazia ficar em pé. Inclusive, tem numa palestra que eu assisti dele, ele mostrou lá uma situação que aconteceu lá na Itália. O Oscar Niemeyer projetou um museu lá na Itália com vãos muito grandes, entregou o projeto. E aí o projeto estrutural ele deveria ser feito pelos engenheiros italianos. E aí os italianos chamaram o Oscar Niemeyer e falaram, isso aqui não fica em pé, não dá para fazer não. Nós não conseguimos diminuir os vãos. Aí ele disse, então tá bom, vou chamar meu engenheiro brasileiro para fazer. E aí chamou o Bruno Cantarini. Foi dar aula lá na Itália. E aí ele foi lá mostrar como é que fazia aquilo lá. E aí depois disso, ele passou a andar com o Oscar Niemeyer para todos os lugares que ele ia. O Oscar Niemeyer tem obras... projetos no mundo inteiro, e é aquilo que a gente fala, todo mundo sabe quem é um arquiteto, ninguém sabe quem foi o engenheiro. Né? O Oscar Niemeyer, a sede do mais importante edifício do mundo, eu acho, é a sede das Nações Unidas em Nova York. Quem foi? Oscar Niemeyer, o brasileiro que fez. E talvez esse tenha participado. Talvez o Cantarini o Cantarini, inclusive, foi professor da PUC. Da onde você aprendeu também. Que legal, viu? Aí você dando uma palestra... dando uma palestra sobre concreto protendido. Isso aonde? Aqui não? É aqui em Porto Velho. Não, acho que essa aí foi em Rolim de Moura, lá na Faculdade de Engenharia de Rolim de Moura. Ok. Vamos lá para a próxima. Com seus alunos ainda nessa palestra, eu suponho? Ok. Próxima. Aí na prática. Aí foi o seguinte, foi uma turma do Senai, que eu dei aula também no Senai para o curso de Técnico e Edificações. Aí foi uma turma, acho que foi a primeira turma do Senai de Técnico e Edificações. Foi quando a gente fez a primeira obra de concreto protendido, eu levei os alunos lá para conhecer em loco, né? Como é que fazia a proteção. Ok. Aí a Semana da Engenharia, também que eu participei. Isso é onde? Isso aí foi em Goiânia, ano passado. Ok. Representando a nossa engenharia de Rondônia, com certeza, através de Tecnoserve, que eu estou enfatizando esse nome porque a gente já vai falar sobre essa marca. Aí você só... Aqui é a minha filha. Tem umas fotos... Isso é no exterior? Isso aí é lá na Disney da Califórnia. Tá. Eu coloquei algumas fotos com a minha filha, porque tem até se a gente deixar para mostrar essas fotos depois, porque tem um outro assunto que a gente vai abordar, e aí tem a ver com essas fotos aí. Muito bem, então vamos para a próxima, vamos pular para a próxima. Então, vamos guardar essa foto aqui, já vamos voltar com ela. Ainda na Califórnia, estou vendo ali a Golden Gate, né? Golden Gate. Muito legal. Ok. Lima. Você fazia o quê? Para o turismo mesmo ou você foi fazer algum serviço lá? Não, eu estava passeando com ela. Tá. Você tem obra do exterior ou já fez obra exterior? Não.
Quem sabe se você não faz a ponte aqui, Brasil e Bolívia, né? Pois é. Eu acho que a proteção tá... Lá em Lima, a gente teve uns contatos lá, porque está começando a surgir obras em proteção lá em Lima, né? Opa! E aí E Rondônia está ao lado, né, tava praticamente. próximo, né? Aí a minha filha, quando nasceu, Isso aí é onde? No Rio de Janeiro? isso aí é em Natal. Natal. Ok. Qual o nome dela? Maria Helena. Maria Helena, nosso abraço. Aí Essa seu foto pai. aí, o meu pai, eu tô ali atrás ainda, pequeno, eu devia ter uns 12 anos, e o meu irmão na frente aí, ó. Esse de camisa. Isso aí era o que? Isso aí era um comício, um palanque comício. político. Antigamente tinha comício. comício, É. um palanque, né? O pessoal subia. O meu pai, para onde ele ia, ele levava a gente. Tá aí o professor, doutor Abelardo, que legal. Ia para os comícios, eu ia para o garimpo, eu ia. Para onde ele ia, a gente estava junto. Que maravilha. Deixa eu fazer uma observação ao Abelardo. Abelardo, você falou que é geólogo, né? E foi estudar fora porque aqui não tinha. Deixa eu fazer uma referência também. Um dos melhores amigos meus é o Flodoaldo Pontes Pinto Filho. Ele também é geólogo e o pai dele, como também era senegalista, tinha também terras aqui, mandou ele estudar no Rio de Janeiro, na Universidade do Brasil, para ser geólogo. E anos depois, seu pai mandou você para ser... perdão, o pai dele mandou ele... Eles eram muito amigos, o Flodoaldo, meu pai. O Flodoaldo quer mandar um beijo. Essa aqui, foto aí, diminui o zoom dela, que tem um textozinho aí, para você ver como Porto Velho... Será? Eu acho que ele... Dá para diminuir para aparecer as letras que tem embaixo? Ah, tá aí, tá aí. Ó, isso aí é o seguinte, Porto Velho, em 1980 e pouco, né? Saiu no jornal que eu tinha passado no vestibular, lá no Rio de Janeiro, na Faculdade de Engenharia, com 16 anos de idade. Porque não é normal isso acontecer, sobretudo naquela época, né, onde não tinha tudo isso e você passou essa faculdade ali. Qual era a faculdade? Tem ali escrito, não? Não, aí não tem, mas foi na PUC, né, que eu estudei. Na verdade, quando eu passei, primeiro não foi na PUC, no ano seguinte que eu entrei na PUC. Tá legal, que bacana. Nota da coluna social, né? Na coluna social, isso aí. Vamos lá, e aí? Aí já é a família mais recente, aqui você vê que o meu irmão ali... Da esquerda para a direita, vamos lá. Ó, da esquerda para a direita. Minha namorada, eu, minha tia, outra tia... Aquele lá, o marido da minha mãe, meu irmão. Ok. E os outros são tios também. Minha tia, meu tio e tia. Então você perdeu bastante peso, hein? Não foi? Parece que... Sim. Olha aí, sim, e fala sobre essa moça, lindíssima. Qual o nome dela? Tawane. Tawane, nosso abraço aqui, nosso carinho, querida. E, ó, no dia que casarem, eu quero ser convidado para esse casamento. Vou mostrar do programa em foco. Com certeza. Vamos lá. Aí Você e sua filha? Minha filha novamente. Na praia, ok, deve ser do Brasil, ok. A gente está lá no Memorial do 11 de setembro, em Nova York. Em Nova York. E aqui nós estamos na Santa Mônica. Isso aí foi a faculdade onde meu pai estudou. Foi visitar lá. A gente foi visitar a faculdade. Na época, eu nunca tive a oportunidade de ir com meu pai. A gente sempre falava em ir para a Califórnia e a gente nunca foi. Mas a sua filha teve a oportunidade com você. E aí eu fui esse ano com a minha filha e a gente foi lá na faculdade onde ele estudou, na Santa Mônica College. Deve estar lá naqueles livros, eles fazem livros, né, dos acadêmicos que passaram, né, tem as fotografias, deve ter lá registrado a passagem. Vamos lá. Aí onde é? Aí é lá na Califórnia. Califórnia também, ok, vamos lá. Aí são fotos da época que eu era secretário de Estado, eu e o doutor Confúcio, governador. E aquele do lado... Ele era o prefeito de... tá um prefeito? É o prefeito dali, próximo a Buriti, Campo Novo. Campo Novo de Rondônia. Tá legal, olha aí que bacana, despachando com o governador. Vamos lá, próxima. Essa foto aí é bem interessante, que foi no lançamento do projeto da rodoviária. Não sei se você lembra quando o Roberto Sobrinho disse que ia construir a nova rodoviária. Sim. Motivo pelo qual ele está aí de óculos pretos. Então a gente estava assinando o convênio, eu como secretário de obras, o doutor Confúcio, governador, Roberto Sobrinho. O governo do estado estava dando para o município 10 milhões de reais para a construção da rodoviária. E no mesmo lugar, não? No mesmo lugar. Agora você vê como... Sabe por que não saiu naquela época? Porque tinha um cidadão que ele se dizia ser o dono do terreno. Um advogado famoso aqui da cidade, um
precisa falar o nome, mas ele se dizia Agora assim. esse projeto é muito bonito, eu gostei do projeto, um bem projeto moderno, bem bem bonito. legal. Deixa eu fazer o E seguinte. a rodoviária não saiu por isso. O pessoal fala, não saiu porque o Confúcio não quis, porque não foi. Não saiu porque o cara dizia que era o dono e ele entrava na justiça e deixava sair. Você e o presidente Temer também. O Temer veio aqui em Porto Velho na inauguração do diretório do PMDB. Ah, lembro, eu entrevistei ele, inclusive. Eu entrevistei ele lá Na época eu era presidente do diretório municipal. Ok. Temos mais alguma coisa? Você, Aí o governador Bianco e o presidente do Tribunal de Contas. Eu esqueci o nome dele. O marido da primeira governadora. O Zé de Mello. Zé de Mello, isso. Gomes de Mello. Que legal do TC. Aí já é a equipe de trabalho, a gente fazendo uma obra lá em... Olha lá a tecnologia lá. Olha o tamanho desse vão aí. 15 tem 12 metros. 12, né? Aí, olha aí, que legal. Deixa eu fazer o seguinte, Bernardo, a gente está com um tempo muito... essa é outra obra sua? É a Unesc lá de Cacoal. Essa obra, ela foi toda pré-moldada. A gente fabricou em Porto Velho e levou tudo de caminhão para montar lá. Eu não sei, olha que legal. Isso é tecnologia, isso é tecnoserve. Deixa eu te falar, eu tenho algumas perguntas para que você pudesse responder. Nós temos 4 minutos, de repente tem 4 perguntas, tem 1 minuto para cada. Não? Está no teu WhatsApp. Mas eu vou mandar para você agora, meu editor. Comenta um pouquinho sobre essa. Quer dizer, a próxima imagem. É o tempo que eu mando para você agora, Walif. Próxima imagem. Tem mais fotos aí? Então, essas fotos dos pré-moldados é uma tecnologia que a gente está utilizando aqui em Porto Velho, na verdade no estado todo e até no Acre, onde você diminui muito a mão de obra e o tempo de obra. Né? A gente é um Lego, é um quebra-cabeça gigante. Você fabrica tudo numa indústria, leva e monta na obra. Então, com isso, a gente ganha muito tempo de obra. A gente tem feito... aqui no estado de Rondônia, tem feito obras no Acre, tem feito obras também em Humaitá. Ok. Deixa eu mandar aqui pro... Aí o que é? Isso aí é uma laje protendida. Você vê o seguinte, o tamanho da laje fininha ali, mas a quantidade de peso que ela suporta. Você ali tem 150 quilos de cimento e mais 2 caboclos em cima. Para você ter uma ideia aqui, né? Essa aí é obra do CPA. CPA, né, que eu falei anteriormente, que lá tudo é protendido, são vãos enormes, vãos de 20 metros. É uma obra bem tecnológica mesmo. Ok, eu já mandei a fotografia, as perguntas, aliás, para o nosso diretor de imagem. Vamos lá para a próxima? O que nós temos aí? Tá aí, que legal essa imagem. Aí tem um vão livre de 20 metros, isso aí é um subsolo, uma garagem. Imagina uma garagem que não tem pilares no meio para você bater com o carro. Né? Muito legal. Quem mora em prédio está acostumado a entrar no prédio e ter um pilar na frente para atrapalhar a sua manobra. Né? E aí você tem uma garagem sem Abelardo, tem um prédio que é o Museu de Arte, o MASP, em São Paulo, ele tem 2 pilares que o seguram, né? 3 andares, parece-me, né? E ali tem um vão bem... É uma obra protendida ali. Foi talvez uma das primeiras. Foi uma das primeiras. Foi na época do Pietro Maria Bardi, era o diretor do museu. E foi estimulado o MASP pelo Assis Chateaubriand. Eu não lembro, eu recordo que era o presidente da República, mas foi uma obra incrível. E com o tempo ela não dá uma barriguinha, não? Não. Peso? Não. Senão não é para dar, né? Senão não seria um... Mas o segredo o que é? É o traço, o segredo? O segredo são os cabos. Sim, mas com uma boa pedra, com cimento concreto, com cimento de alta resistência, específico, né? Você vê a ponte do Rio Madeira, o vão central ali. Aquele vão central é enorme, é tudo protegido. Bom, dá para fazer qualquer perguntas? Pronto, vamos para a primeira pergunta, que nós estamos correndo quanto tempo? Aqui no meu relógio não faltam 4 minutos, meu diretor. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou técnico em segurança do trabalho e eu vim aqui falar um pouco do trabalho do Abelardo. O Abelardo é um grande empresário aqui da capital, é professor, né, e engenheiro. E recentemente, eu visitando as páginas sociais, né, das redes sociais, eu vi uma das páginas dele que ele trabalha com divulgações de milha. E eu gostaria de saber, porque eu fiquei curioso em saber, porque lá ele ensina como
você adquirir milhas e ter passagens mais em contas. E como eu gosto de viajar, eu gostaria muito de aprender, Abelardo, como a gente pode economizar de forma mais consciente e ter, né, a disponibilidade e a oportunidade de conhecer outros lugares de forma mais barata. Você poderia me ensinar? Então, é mais uma faceta do isso cara. aí tem dois pontos. Um é que o mercado, a gente não deve ficar com uma única fonte de renda, né? Isso aí todo grande palestrante de economia, ele fala que você não deve ter uma única fonte de renda. Você deve diversificar as suas fontes. Mas a questão das milhas é o seguinte, eu estudei muito sobre as milhas porque eu gosto muito de viajar. Então, como eu queria viajar, eu comecei a estudar muito sobre as milhas e eu consegui aprender o assunto e dominar o assunto. E aí muitos amigos falaram, Abelardo, ensina pra gente. E agora eu montei um Instagram, que é o Mundo das Milhas, onde eu falo sobre a questão das viagens com milhas aéreas e que eu pretendo fazer um curso para ensinar as pessoas a adquirir milhas aéreas e viajar bem mais em conta. Inclusive, quando eu falei aquelas fotos com a minha filha, é que eu viajo muito com ela, inclusive com milhas. Ela estuda, eu coloquei ela para estudar inglês com 6 anos de idade, e hoje ela já está mais ou menos no inglês, ela tem 12, mas eu tenho cobrado para que ela aprenda a falar o inglês fluente, para que a gente possa viajar mais. E essas fotos que a gente tirou aí, foi uma viagem recente que a gente fez para os Estados Unidos, tudo com milhas. Maravilha. Então, no Instagram, @Mundo das Milhas. O Abelardo vai ensinar você. Próxima pergunta. Eu sou o engenheiro Clemilson Ferreira, diretor-geral da Multa Rondônia, licenciado e candidato à reeleição. Eu gostaria de perguntar ao meu amigo Abelardo, o engenheiro Abelardo, você sabe que nós estamos com 6 anos que os profissionais estão aclamando por uma mudança no CREA Rondônia. Você como candidato e, se Deus quiser, vai ser eleito, o que você vai fazer de imediato para melhorar o nosso sistema? Eu sou candidato à presidência do CREA, as eleições vão ser agora dia 17 de novembro, e a primeira ação que eu pretendo fazer entrando como presidente do CREA profissional, engenheiro, não tem que ser fiscalizado. Quem tem que ser fiscalizado é o proprietário da obra. Claro. Você chega lá, fiscaliza o proprietário, notifica o proprietário, aí o proprietário vai correndo atrás de contratar um engenheiro para regularizar a situação dele. E hoje o que acontece é o seguinte, eu, por exemplo, eu não boto placa minha nas obras. Porque se eu botar a minha placa na obra, o cara chega lá e começa a me notificar pedindo a RT de quem fez a elétrica. Eu lá sei quem fez a elétrica. Eu fiz a minha parte está tá legal. Ele que procure o proprietário da obra e vai atrás de fiscalizar. Então, uma das suas promessas, se for presidente do CREA Rondônia, será fazer com que lutar para que não seja o engenheiro o multado ou então fiscalizado, mas sim o proprietário. Sim, o proprietário da obra. Isso é óbvio. Que legal. Bacana. Próxima pergunta. Fala, professor Abelardo, meu nome é Ailton Piedade, sou engenheiro civil recém-formado, e a minha pergunta hoje para o senhor é como que o senhor vê esse mercado, né, de engenharia civil, com tantos profissionais aí sendo lançados no mercado, e o que fazer, o que esses profissionais fazerem para obter um sucesso aí na profissão? O mercado hoje da engenharia está complicado, porque é muito aluno, muita gente, as faculdades jogando esse pessoal no mercado, e o grande problema é que a gente precisa despertar o espírito empreendedor do engenheiro. O engenheiro está preparado para trabalhar com diversas coisas. Ele não tem que trabalhar só na obra. E eu fiz que é bem interessante o Ailton aí, porque é o seguinte, ele é um engenheiro recém-formado, e o que ele fez? Ele se especializou em mecânica de automóveis. Ele se especializou em câmbios automáticos. Ele montou uma puta de uma estrutura para cuidar de câmbios automáticos, e hoje ele dá aula de mecânica e está ganhando dinheiro. Então o cara formou em engenharia, mas não está lá atrás de sentar tijolo. Ele está sendo empreendedor, ele está ganhando dinheiro em outra área. Quer dizer, um ex-aluno seu fazendo o que você também faz, passando conhecimento para frente. Que legal. Bernardo, eu queria que você, aproveitando enquanto na próxima entrevista, fizesse autografasse para mim, pelo nosso querido Hércules Góes, trilogia Amazon Rainforest, Amazônia no 7º continente, no qual aqui
na página... Eu dobrei a página, tá, cadê? Nessa página 295 tem a história da sua família. Por gentileza, se você acaba de entrar com o nosso podcast, nós estamos entrevistando hoje aqui Abelardo Taunis de Castro, engenheiro, professor, comendador e o empresário também, falando sobre a engenharia moderna, aquelas vigas, né? Vigas. Protendidas. E ele está aqui agora, nesse instante, fotografando um livro, cuja página 295 fala da família dele aqui em Porto Velho, em Rondônia, na Amazônia, de uma forma geral. A gente tem mais uma pergunta ao engenheiro Abelardo Castro. Meu nome é Sérgio, engenheiro civil em Porto Velho, Rondônia, há 46 anos. A engenharia em Rondônia, Abelardo, teve um desenvolvimento muito grande a partir da sua chegada aqui, com lajes protendidas, vigas. Eu queria saber com um amigo o que é que vai ter para o próximo ano. Um abraço aí para o Sérgio. Olha, a gente tem sempre buscado trazer inovações e tecnologias para a engenharia civil. Então, hoje, eu tenho investido bastante na área dos pré-fabricados, porque o que acontece? Os pré-fabricados é uma forma moderna de você ganhar tempo e diminuir custos. E para o ano que vem, a gente quer investir mais nos pré-fabricados e vamos começar a fazer as estruturas de telhado em concreto. Então, o pessoal hoje vai fazer galpão, vai fazer grandes obras, é tudo metálico. O aço está muito caro e, a partir do ano que vem, a gente quer implementar as estruturas em concreto protendido, para diminuir esse custo das estruturas, né? Abelardo, 1 hora com você é pouco. Você vai ter que voltar outra hora aqui para a gente conversar outros assuntos ainda, porque são muitos assuntos. Bom, eu quero agradecer a você, Abelardo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no programa Em Foco, nesse caso aqui, toda quarta-feira das 15 às 16 horas, Em Foco, podcast entrevistando pessoas incríveis e histórias motivacionais. E o programa Em Foco, há 25 anos, vamos celebrar agora em 2024, ininterruptamente, todo sábado e domingo, às 22h15, para todo o estado de Rondônia, onde somos rede TV ou mundo através das redes sociais. A gente também entrevista pessoas como o professor Abelardo Castro. Eu quero convidar vocês para a próxima semana estarmos juntos aqui novamente. Se você nos assiste pela internet, não esqueça de fazer aqui embaixo. Curta, comente, compartilhe, copie, cole. E a hora que você quiser, o programa ao vivo acaba agora, mas ele continua na internet. Basta entrar em newstv.tv.br ou newsrondonia.com. Você vai lá no quadro lá de podcast, procura o Em Foco, tem várias entrevistas, tem essa do Abelardo. Copie o link, mande para quem você goste e que se interesse pelo assunto engenharia. Muito obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima quarta-feira, 15 horas.